Olá, amigos. Chegamos aí para mais um Fatos e Reflexões. Hoje é dia 18 de dezembro de 2021. Algumas coisas aconteceram durante a semana que pede que nós reflitamos sobre o seu significado e as implicações disso para a nossa vida, tanto a vida da sociedade quanto a vida do cristão. O primeiro fato relevante que eu considerei foi o áudio vazado do general Heleno, quando ele falou do risco de vida ou de morte que o presidente Bolsonaro corre, quando ele falou também que ele está extremamente tenso e mencionou que um dos três poderes, no caso o judiciário, representado pelo STF, tem extrapolado a sua competência e invadido os demais poderes, no caso o legislativo e o executivo, assumindo assim de fato uma proeminência, uma projeção ou uma atribuição que não lhe cabe, não lhe compete. Isso então caracteriza de fato um golpe de Estado. De fato, ocorreu um golpe de Estado no Brasil, silencioso, tranquilo, e ele está seguindo, infelizmente está seguindo. O presidente Bolsonaro teve um respaldo popular em 7 de setembro de 2021 para que ele tomasse uma providência mais drástica, fazendo uma intervenção após reunir o Conselho da República, coisa que ele não fez. No meu parecer, deveria ter reunido o Conselho da República e, de fato, ter fechado os poderes para recomeçarmos a nossa nação. Mas ele achou por bem que não deveria fazer. Pelo áudio do general Heleno, ele aconselhou que não tomasse nenhuma providência, mas o STF não se tocou para isso, e muito menos o Poder Legislativo, o Senado e o Congresso, que continuam fazendo das suas atrapalhadas e dos seus malfeitos, como tem feito até aqui. Nós vemos que o ministro Barroso, por exemplo, ele determinou que fosse exigido o passaporte sanitário para pessoas que ingressarem no Brasil por avião. Isso foi uma decisão de um juiz, não está amparada em lei. E para piorar a situação, o plenário do STF confirmou essa decisão do Barroso, e aí fica óbvio, explícito, notório, que o STF está pouco se lixando para a Constituição Federal, está nem aí para a Constituição Federal e está fazendo o que lhe dá na cabeça. Aqueles ministros acham que não existe um presidente no país, que no país são 12 presidentes, os 11 ministros mais o presidente Bolsonaro, mas que o Bolsonaro só pode fazer aquilo que eles estiverem de acordo. Caso contrário, eles vão lá e vetam, derrubam, e é uma vergonha isso que está acontecendo. É lamentável e é preocupante para o futuro da nação. Segundo assunto foi a nomeação do general Fernando para ocupar o cargo de secretário no TSE para as eleições do ano que vem, 2022. O general Fernando ele foi ministro da Defesa do Brasil no governo Bolsonaro, porém com incompatibilidades que não são reveladas, ele foi exonerado, ele saiu do cargo e se tornou aquela pessoa que está ali do lado de fora, mais de oposição do que de apoio ao governo. O ministro Alexandre de Moraes, que é o futuro presidente do TSE para as eleições de 2022, estrategicamente achou que deveria nomear esse general Fernando para assumir lá a coordenação, a secretaria do TSE nas eleições, porque assim os conservadores que queriam que o Exército interferisse nas eleições, vigiando os atos das urnas eletrônicas, vão exigir mais o que? Se já tem um general lá, eles não confiam no Exército? Então foi uma jogada que o Alexandre de Moraes fez. Isso para desarmar os conservadores apoiadores do atual governo. Dessa forma, segue tudo como o TSE quer, como o STF quer e como a oposição do país quer. Deus nos livre do mal nessa eleição 2022, porque eu, particularmente, não acredito que haverá lisura. Temo seriamente que haverá fraude usando essas urnas eletrônicas sem voto impresso. Deus nos livre disso. O terceiro assunto é um assunto regional, mas que afeta toda a igreja. No Rio de Janeiro foi proposta em 2018 uma PL, um projeto de lei, número 4257, em que ele prevê punição para manifestações religiosas em locais públicos ou privados que sejam considerados como assédio religioso. Mas a definição de assédio religioso ela é vaga. Ainda que ela venha especificada nessa PL, o que pode ser, ele fala de uma das coisas, um dos itens que ele fala, se causa constrangimento, se causa sofrimento interno na pessoa. E como é que se mede se há sofrimento? Se eu falo que você não se arrepender, você vai para o inferno, isso vai te causar sofrimento, eu estou te assediando. Então, na prática, a proposta dessa PL é constranger as pessoas para que não preguem o evangelho em locais públicos ou privados, por exemplo. Então, é uma PL preocupante e ela pode ser ampliada e pode trazer grande prejuízo para a anunciação do evangelho. Lá na Austrália, eu tenho conhecimento, é proibido você falar ou pregar em público. Você não pode simplesmente chegar perto de uma pessoa e pregar o evangelho para ela, que é considerado crime. E é algo nesse sentido que está sendo proposto na LERJ, e Deus queira que isso não venha a prosperar. Um outro assunto também interessante, para a gente ver como o globalismo ele está organizado e se implantando de qualquer forma, como as redes de comunicação, as grandes plataformas, as TVs, estão todas linkadas, jogadas, organizadas no mesmo propósito. A revista Time fez uma eleição para ver quem seria a personalidade do ano 2021. E por esmagadora maioria, com mais de 70% de votos, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito como a personalidade do ano pelos eleitores. No entanto, os editores da revista simplesmente ignoraram a votação popular e colocaram como personalidade do ano o empresário Elon Musk.
É um cara fantástico? Sim, não tira o mérito dele, mas ele não foi o eleito pelo voto popular. Então, ele tem a sua relevância, ele é um cara espetacular, tem ideias fantásticas, mas ele é daquele grupinho dos grandes que estão pensando um mundo novo, esse mundo que eles estão tentando impor, gente. Tá? Então, é uma coisa que nos faz pensar que é o grupinho do Bolinha, é o grupo do Bolinha, é o clube do Bolinha que está ali controlando o mundo e controlando o que a gente deve querer, desejar, pensar. Se não estiver de acordo com eles, eles simplesmente ignoram e fazem o que eles querem. E por fim, uma vergonha, a proposta do fundão eleitoral de 5,7 bilhões, que antes era 2 e alguma coisa, que já era um absurdo, uma verba absurda, de mais de quase 3 bilhões de reais para os partidos fazerem campanha eleitoral, eles aprovaram que fosse para 5,7 bilhões, praticamente dobrando o valor. Nisso, o presidente Bolsonaro vetou essa indecência e agora, essa semana, a Câmara derrubou o veto do presidente. Então você pensa, para ser aprovado uma decisão no plenário da Câmara, ele é aprovado com maioria simples, 50% mais 1. Para ser derrubado um veto do presidente, já não é maioria simples, tem que ser 2/3. Então você entenda que pelo menos 2/3 de toda a Câmara dos Deputados derrubou o veto do presidente. Ou seja, de 513 deputados, 2/3, que é o dinheiro. Eles não são pessoas sérias, não estão preocupados conosco. O país está vivendo um momento difícil, o mundo está vivendo um momento difícil, a inflação está aí acelerada, a economia está tentando se soltar, a crise para todo lado, no entanto, eles estão nem aí para a gente. Eles querem o dinheiro, eles querem, e a gente sabe o que eles fazem com esse dinheiro. Então, agora eu peço a você, é muito importante que nós nos unamos por esses políticos que nós estamos vendo aí. Se nós não retirarmos esses políticos do governo, eles vão continuar nos roubando, nos escravizando. Portanto, eu convido você, e já te falo, considere a possibilidade de você concorrer a um cargo eletivo em 2024. Por que 2024? Porque para 2022 você dificilmente conseguirá concorrer a um cargo para deputado federal, estadual ou governo, porque os partidos não vão te permitir. Então comece por baixo. Comece em 2024 com a eleição para prefeitos e vereadores. Então você terá chance de concorrer a um cargo eletivo desse, porque eles não vão criar dificuldade para você concorrer. E você fazendo uma boa gestão, seja como vereador ou como prefeito, então você poderá alçar, concorrer a um cargo mais elevado, como deputado estadual, federal ou governo, em 2026. Mas é muito importante que você concorra. Mesmo você fala assim, poxa, eu não gosto de política, eu não quero participar disso. Se você continuar com esse pensamento, eles continuam lá e você continua sendo escravizado por eles, escravizado e roubado. Pense bem, considere isso. E por fim, as boas notícias. Vamos colocar aqui as boas notícias da semana para que você entenda que o mundo não é só feito de coisas ruins. Tem coisas boas acontecendo. Veja aí. Ajude-nos a lutar contra essa gente. Junte-se a nós. Inscreva-se no canal. Marque o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo. Deixe seus comentários aqui. Vamos nos unir. Se nós nos unirmos, nós seremos milhares e milhões e poderemos transformar a nossa política e, se Deus permitir, mudar o destino do nosso país. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau.